Eu saúdo a todos os irmãos que me acompanham neste vídeo. Novamente nós trazemos uma provocação teológica aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito a este canal, eu quero convidar você a subscrever-se neste canal, ativar o sininho, de maneira que tu possas receber notificação sempre que tivermos um novo vídeo. Eu sou o Luís Kuyanga, teólogo e professor, e estou aqui para compartilhar com você uma provocação teológica sobre a maior necessidade das igrejas em Angola. Você quer saber qual é a maior necessidade das igrejas em Angola? Acompanhe até o fim este vídeo. E se você gostar até o final do vídeo, clique um like para termos um sinal de que realmente há um bom feedback do trabalho que nós temos feito. Assim, vamos prosseguir lendo o livro de Atos, o seu segundo capítulo, verso 36 a verso 42. Na minha versão está assim: portanto, saibam com certeza todos em Israel que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então a nossa provocação teológica vai cingir-se nesse texto que mostra a pregação e o seu resultado. Ou seja, no dia de Pentecoste, após o evento que todos nós conhecemos, sabemos que Pedro começa o ministério público da pregação, proferindo a sua primeira mensagem. A pregação de Pedro é vista a partir do verso 37, de que foi tão penetrante, a pregação de Pedro explodiu como um dinamite no coração da multidão. A pregação de Pedro provocou uma compulsão, foi tão penetrante que o povo sentiu a convicção de pecado e desesperadamente gritou: o que faremos diante desta situação? Pedro estava comunicando a um povo que outrora dissera: crucifique-o. Agora está reconhecendo as suas falhas, os seus pecados, está reconhecendo a gravidade dos seus pecados. Estão gritando desesperadamente: o que faremos? E, obviamente, o apóstolo Pedro, ele grita: arrependei-vos e sejam batizados. Aqui vemos de que a pregação de Pedro é clara em suas exigências. Pedro pregou apelando ao arrependimento. Pedro apresentou a lei antes de mostrar a graça. Pedro, antes de falar sobre a cura, revelou a doença.
Antes de falar da graça, falou da lei. Antes de falar da redenção, falou de que eles estavam perdidos em seus delitos e pecados. Então a pregação de Pedro chamou o povo ao arrependimento. Quero novamente chamar a sua atenção sobre o tipo de pessoas com quem Pedro estava conversando. Pedro não estava conversando com pessoas que eram encontradas nas boates, eram encontradas nas discotecas, eram encontradas a consumirem álcool. Não, Pedro estava falando para as pessoas bem comportadas. Como eu posso afirmar isto? Porque as pessoas para quem Pedro estava dirigindo essas palavras eram religiosas, tão religiosas, que podiam deixar seus países muito distantes para ir a Jerusalém celebrar uma festa religiosa. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste. Pessoas que eram religiosas vinham de várias partes do mundo para poder celebrar uma festa religiosa, mas ainda assim, apesar da sua religiosidade, Pedro chamou-os ao arrependimento. Não importa quem quer que seja, a vida com Deus começa com arrependimento. Você pode ser uma pessoa tão virtuosa, pode ser alguém bem comportada, você precisa de arrependimento. Pode ser alguém que na verdade cresceu na igreja, nasceu numa família cristã, ainda pode ser filho de pastores. É preciso que haja um momento em que ele diga: eu arrependi-me. Não tem aquilo de que eu cresci na igreja. Ninguém nasce cristão, todos nascem pecadores. Todos nascem filhos da ira. É necessário que haja arrependimento. E Pedro sabe disto. E sabemos que o brado de Deus que emana das Escrituras ainda é o arrependimento. Esta foi a ênfase da pregação de João Batista. Foi a ênfase da pregação do Senhor Jesus Cristo. E para os apóstolos, a regra não mudou. Eles pregaram sobre o arrependimento. Todo mundo precisa de arrependimento. Não importa como o indivíduo esteja, porque todos nascem pecadores. Pedro foi ministrando a volta disto. A pregação foi tão impactante, a pregação foi tão penetrante, que veja o versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um grande acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro foi tão fiel na sua pregação, a pregação foi tão cristocêntrica, tão penetrante, tão poderosa, que uma única pregação provocou a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Algo inédito. 3.000 pessoas renderam-se diante daquele que outrora odiaram. Diante daquele melhor que outrora era visto como impostor, era visto como enganador. Agora eles perceberam que estavam diante do mestre, através de uma pregação poderosa. Encheu a igreja com aproximadamente 3.000 almas. E isso não é tudo. No versículo 42, nós temos de que todos se dedicavam, esses que foram convertidos, os novos membros, eram dedicados de coração nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou melhor, a pregação de Pedro foi tão poderosa que não só produziu resultado quantitativo, que são 3.000 pessoas, mas produziu resultado qualitativo, que essas 3.000 pessoas se dedicaram de coração, perseveraram nas doutrinas apostólicas. Não foram pessoas como às vezes acontece, não é? A igreja tem uma porta em frente onde entram as pessoas, mas também tem uma de trás onde saem as pessoas. A igreja esvazia-se, esvazia-se, e os líderes, os pastores vão questionando-se.
o que está acontecendo, o que há de errado com as nossas pregações, com os nossos ensinos. É necessário que a pregação seja poderosa, mas o que é uma pregação poderosa então? Bem, eu quero aqui destacar o versículo 42, a primeira parte. O primeiro elemento que é apresentado quanto à perseverança desses novos convertidos era de que eram perseverantes na doutrina apostólica. Uma das maiores necessidades das igrejas em Angola é a permanência e a fidelidade nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas apostólicas, na sã doutrina. Como está a relação das igrejas em Angola com a Bíblia Sagrada? Nós lemos a Bíblia Sagrada. Líderes, pastores, diáconos têm uma vida regrada, uma vida regular de leitura bíblica. E segundo, entendem o que leem? Conhecem o conteúdo bíblico? Vejamos. Existem pessoas que estão bem familiarizadas com as histórias bíblicas, mas não conhecem o conteúdo bíblico. Existem pessoas que estão familiarizadas com personagens bíblicos, mas não conhecem o Deus da Bíblia. É por esta razão que cometemos erros graves, como, por exemplo, em algumas igrejas nossas, constantemente há pessoas cantando aquela música que alguns chamam de louvor, mas não é louvor. Para entrar no céu é preciso as qualidades da Ana. É sério isso? É mesmo sério isso? Que para entrar no céu requer as qualidades da Ana? Quem é a Ana? Analise comigo. Nós criticamos a Igreja Católica Apostólica Romana quando falam da Maria. Nós defendemos de que isso é mariolatria. E com certeza, devido à forma como a Maria é apresentada na tradição católica, é uma idolatria. Mas será que não estamos a fazer o mesmo com a Ana? Quando dissemos que para entrar no céu requer as qualidades da Ana, não estamos a fazer o mesmo? Não estamos a excluir de que a Ana não é descendente de Adão, por isso não foi contaminada pelo pecado, e ela, ao invés de Jesus Cristo, ela é o modelo para entrar no céu. Essa falha não é cometida às vezes de forma intencional, é mesmo porque nós estamos familiarizados com histórias bíblicas, mas não com conteúdos bíblicos. Ensina-se a história de Dalila e Sansão para as crianças, e tudo que as crianças sabem apenas o nome de Sansão. Mas não é apresentado o Senhor Jesus Cristo a partir dessa história. Não é apresentado o Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas com dificuldade de pregar o Evangelho a partir do Antigo Testamento. Acho que só podem pregar o Evangelho a partir do Novo Testamento. Mas a Bíblia Sagrada é evangélica, é cristocêntrica. O Senhor Jesus Cristo é apresentado de Gênesis a Apocalipse. Então a nossa ignorância bíblica tem feito com que a igreja seja doentia. Nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, mais do que conhecer a sua história. Precisamos ser mestres na palavra, dominar as doutrinas bíblicas e pregar com fidelidade essa mesma doutrina. O último elemento que é mostrado aqui é a oração. O outro elemento necessário para a igreja, para as igrejas em Angola, é a oração. Nós precisamos de orar. A igreja apostólica, a igreja primitiva orava. Porque se vermos no capítulo 1 de Atos, verso 14, nos é dito de que e perseveraram unânimes em oração, antes que acontecesse o Pentecoste. Ao olharmos para o capítulo 3, verso 1, nós encontramos que os líderes da igreja, às 3 horas da tarde, levantaram-se para ir orar ao templo. Se olharmos para o capítulo 4, verso 31, vamos encontrar de que a igreja, sob a perseguição, orou tão intenso, tão poderosamente, que houve um tremer de terra.
No capítulo 6 de Atos, nós encontramos que as viúvas helenistas não estavam sendo bem tratadas, por essa razão o povo veio se queixar para ver se recebesse um bom tratamento. Os apóstolos disseram: não é bom que nós nos apartemos da pregação do evangelho e da oração para poder servir as mesas. Eles se preocuparam que tinham a missão de manter a pregação do evangelho e dedicar-se na oração. Por esta razão nascem os diáconos. Escolha dentre vós 7 pessoas cheias de sabedoria, do Espírito Santo e de boa reputação. Ou seja, haja pessoas para lidar com essa responsabilidade, porque nós, os apóstolos, os líderes, tinham que se ocupar com a pregação do evangelho e com a oração. No capítulo 12, do verso 5, encontramos que Pedro é preso, está na prisão, e a igreja ora para Pedro, e por esta razão Pedro é liberto da prisão de forma extraordinária. No capítulo 13, de verso 1 a 3, nós encontramos de que a igreja de Antioquia estava em jejum e oração. E então, essa igreja recebe da parte de Deus, pela primeira vez, uma visão mundial. A igreja começa a transportar o evangelho para os gentios, porque o Espírito do Senhor chega para essa igreja, para os líderes dessa igreja, e diz: apartai-me a Paulo e Barnabé para a missão que lhes tenho confiado. A oração é primordial. Veja, a oração é para a alma o que a respiração é para o corpo. Você já tentou viver sem respirar? O que é que acontece? Quando alguém não respira, qual é o sinal? Está morto, não há vida. A mesma coisa é crente, igrejas que não oram estão mortos. Mortos, mortos. A oração é o respirar da alma. E a oração é uma dádiva que o Senhor nos concedeu. O segredo da oração é oração secreta. Jesus disse em Mateus 6:6: quando orares, entrareis no vosso aposento e conversarei com o vosso Pai em secreto. Existem pessoas que oram em público, não está errado, mas o erro é que não oram em privado. A oração secreta é a indicação da sua espiritualidade e o teste da sua sinceridade. Requer que oremos, requer que sejamos igrejas e cristãos que mantêm melhor a comunhão com Deus por meio da oração. O ensino da palavra correto, a sã doutrina bíblica e a vida de oração zelosa são as maiores necessidades das igrejas evangélicas em Angola. Então, nós terminamos a nossa reflexão nesse preciso momento com essas duas palavras: a doutrina e a oração são as necessidades maiores das igrejas em Angola. Deus abençoe você. Se gostou, clique um like neste vídeo. Nós receberemos um feedback de que conseguimos, de fato, instruir, edificar você. Deus abençoe. Até a próxima.